Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen, bom dia a todos. E a gente começa com o destaque falando aqui do Brasil, mas de olho no Paraguai. Porque tem uma operação que é desdobramento da Lava Jato que está sendo realizada aqui no Brasil e também no Paraguai. E um dos alvos é o ex-presidente paraguaio Horácio Cartes, alvo de mandado de prisão preventiva. A suspeita é de que ele tenha colaborado com a fuga daquele doleiro, o Dário Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros, que foi preso em julho. Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva, 3 de temporária e 18 de busca e apreensão. No caso do ex-presidente do Paraguai, o nome dele será inserido naquela difusão vermelha da Interpol, Polícia Internacional, para que haja um aviso a todos os aeroportos do mundo em relação a ele. A gente acompanha essa operação que está em andamento. Também de olho lá no Congresso, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode aprovar hoje já alguns textos em referência à prisão após condenação em segunda instância. É um tema bastante polêmico. Se passar por lá, aí sim vai para uma comissão especial que vai analisar o mérito, né? Inclusive se é ou não constitucional. Só que, antes disso, a gente tem que enfrentar a oposição, porque há diversos pedidos de requerimento, há uma movimentação para que esses pedidos não andem, né, nessas comissões e, portanto, o governo terendo que agir. Ela se trata basicamente, né, de uma questão que vem lá do Supremo Tribunal Federal, que decidiu sobre a não prisão após condenação em segunda instância, uma questão que era automática, e agora a oposição está chamando esse debate, esse retorno ao debate, de um casuísmo. Outro destaque também vem do Supremo Tribunal Federal, que é a repercussão de uma decisão do ministro Dias Toffoli. Ontem ele revogou uma decisão dele mesmo, que havia exigido da Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, os relatórios relativos a 600 mil contribuintes dos últimos 3 anos. O ministro disse que obteve o acesso, mas não acessou esses dados sigilosos e que ficou satisfeito com as explicações do COAF. E amanhã, ainda sobre esse assunto, tem julgamento no Supremo para saber se é possível que esses órgãos aí de fiscalização compartilhem dados sigilosos sem autorização da Justiça. O próprio ministro Dias Toffoli suspendeu esse compartilhamento a pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, que é investigado no caso da Alerj, lá no Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual ainda. E amanhã o plenário do Supremo toma uma decisão definitiva sobre esse assunto. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai se reunir amanhã com governadores da região amazônica para tratar sobre os últimos números do desmatamento, né? Um relatório do INPE traz um consolidado. Nos últimos 10 anos se aumentou pelo menos 30% o desmatamento na região amazônica. Destaque para o Pará, que sozinho representa 40% desse total, quase 4 mil quilômetros quadrados foram afetados. Fora isso, o Estadão traz uma reportagem com também a repercussão entre especialistas, ambientalistas, dizendo que o discurso, né, do governo também não ajuda, já que acaba de alguma forma incentivando a essas práticas ilegais, que primeiro, né, tem a questão do desmatamento, depois o fogo na mata, e também que fiscalização é o que se tem de mais eficiente para combater esses números. No esporte, um dia histórico. Hoje, 50 anos do milésimo gol de Pelé, em 19 de novembro de 1969, à noite, no Maracanã contra o Vasco. Ele fez o milésimo gol de pênalti contra o goleiro Andrada. O Santos venceu o jogo por 2-1. O Estadão tem um amplo material multiplataforma no jornal, também no portal e na TV Estadão, com o depoimento do Pelé ao Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, todo um trabalho também do acervo do Estadão, e lembrando também que o Pelé, ainda depois do milésimo, fez mais 281 gols, 1.281 gols na carreira. Confira lá um material bem legal no portal do Estadão. Bom, e um disco fundamental na carreira do compositor, né, do cantor Gilberto Gil, está completando 42 anos. A gente está ouvindo aí Refavela, que também ganha uma edição numa série, num documentário de TV que estreia hoje na HBO. Vai fazer todo um panorama histórico, um contexto para explicar como é que Refavela surgiu, né, lá em 77, depois de uma viagem de Gil à Nigéria. Ele veio cheio de ideias e acabou trazendo, né, essa conversa entre o que tinha de mais contemporâneo em relação à cultura negra, de como esse ativismo também poderia ser implementado aqui
com ritmos, sons, né, e todo esse contexto histórico. Tem reportagem especial no Caderno 2 do Estadão. O Alberto Mombig conversou com o Gilberto Gil, que conta um pouquinho dos bastidores. A estreia é hoje e, claro, que a gente convida você também a ouvir de novo esse disco que tem diversos clássicos. Refavela é um deles, mas tem outros ainda. Aqui Agora, por exemplo, ficou muito Muita conhecido. Coisa. E lembrando hoje, véspera do Dia da Consciência Negra, né? É isso aí. Tá nesse material amplo aí que o Estadão está produzindo também. Estes e outros assuntos você acompanha nas plataformas do Estadão. Falando em Gil, aquele abraço. Tchau. Revela o passo com que caminha a geração.